Pai, Senhor. Isso, agora Deus. Vem cá, tem um aqui, ó. Não, pra poder gravar nas duas. Vai, filha, agora eu vou mandar pra cá. Já vai me cuida. Eu tô nem sei que eu esqueço. Mas tu já fez 3 vezes, né? Não. Ai, que saco. Nossa. Tá bom. Algema, peraí, filha. Algema, ó, os cabelão da sogra. Oi. Tá, acabou de gravar? Tá, peraí. Peraí. Vem cá, filha, com a vovó. O que o frio não faz, hein? O Moel tá até louco. Antes dele fazer aquilo que ele quer fazer, Deus se preocupa em criar uma estrutura para suportar aquilo que ele quer fazer. Tudo que Deus faz, toda atividade que Deus faz, Deus se preocupa com a base, com a estrutura primeiro, para aquilo que ele quer fazer aconteça. Um exemplo muito simples, Gênesis. A finalidade era criar o homem, a finalidade é ter relacionamento com o homem. Então Deus diz, haja luz, houve luz. Deus começa a criar estrutura, haja o grande luminar para iluminar o dia, o sol, e o menor para iluminar a noite, a lua, né? Haja separação entre águas e águas, firmamento. O firmamento foi chamado céus. Ajuntem-se as águas num só lugar, de forma que apareça a porção seca. A porção seca Deus chamou de terra, e a porção de água Deus chamou de mares, e assim fez. Produz a terra erva verde, árvores que dê semente, que dê fruto, né? E a floresta, as vegetações apareceram, né? As leis físicas foram criadas, o sol, a lua, toda a interação da terra foi criada. Deus faz a vegetação, o clima, a temperatura, todo um ambiente é criado agora. Voe as aves para o céu, produz a terra, anfíbios nas águas, répteis que andam pelas terras, que rastejam. Deus cria todos os animais, as frutas, toda a comida do homem, todo o ambiente para o homem habitar. E depois de toda a estrutura feita, Deus desce, coloca a mão na lama e faz o homem aquilo que sempre quis fazer. Toda a estrutura foi feita para que aquilo que Deus queria acontecesse. Sabe o que é meu outro exemplo? José do Egito. Qual foi o sonho que Deus deu para José? Deus deu um sonho para José: você vai ser o governador do Egito. Aproximadamente com 17 anos, começa a vida de José a se tornar um inferno, até ele se tornar governador do Egito. Ele sofre o ódio dos seus próprios irmãos. Deus começa agora a trabalhar em José. José começa a lidar com a rejeição, com o ódio, a ira dos seus próprios irmãos, da sua própria família. Deus começa a trabalhar na estrutura emocional de José. José vê o ódio no coração dos irmãos quando vendem ele para o Egito. José perde aquele laço afetivo que ele tinha com seu pai. A pessoa mais íntima de José, ele foi afastado. E agora ele só tem Deus para ser alguém próximo dele. Ele aprende a vencer os laços afetivos com o pai e aprende a se ligar somente em Deus. Aprende a se relacionar mais intimamente com Deus. A Bíblia fala que ele vai parar na casa de Potifar, uma grande mansão do rei do Egito, de Faraó. Era um dos homens mais poderosos do Egito. E ele é colocado para governar a casa de Potifar. Ele aprende agora a administrar riqueza, administrar a abundância, administrar aquilo que tem de melhor. Ele
começa a cuidar dos empregados, dar ordem para os empregados, cuidar do bem-estar dos empregados, dar o salário para os empregados, ele começa a administrar, a cuidar de toda aquela abundância. Dias depois, a mulher de Potifar o acusa de abuso sexual, ele é escorraçado, ele é demitido, ele é colocado na prisão, acusado de ser abusador sexual. Ele tem que lidar agora com a rejeição, com a injustiça, ele tem que lidar com a acusação, ele tem que lidar com a vergonha, porque as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era um estuprador. Ele teve que lidar com essa injustiça, essa vergonha. Deus criando toda uma estrutura. Para ele suportar. Ele vai parar na cadeia. Para ele suportar. É o que eu E logo depois ele se destaca na cadeia. Para me suportar. Mas na cadeia ele conhece uma pessoa, um amigo. O amigo, ele ajuda o amigo a sair da cadeia e fala: quando você sair, lembra-te de mim. E o amigo sai da cadeia e se esquece de José. Ele agora lida com uma rejeição, com uma decepção nas amizades. As amizades, aquelas amizades que ele esperava alguma coisa e foi decepcionado. Deus criando uma estrutura emocional, psicológica em José. Dias depois ele é colocado como chefe dos presos. Agora ele consegue administrar toda a prisão, aquela escassez. Ele aprendeu a administrar a abundância. Agora Deus está colocando ele para administrar a escassez, a miséria. Era aquele conflito. Aleluia, Jesus. Era aquela comidinha toda para dividir para todo mundo. Era lidar com uma briga, era lidar com as desavenças que havia. Era tentar fazer todo mundo estar bem no meio daquela miséria, daquele caos, daquela crise. José começa a aprender a administrar tudo aquilo. Ele começa a criar estrutura desde os seus 17 anos, quando foi vendido. E 13 anos depois, Deus o coloca como governador do Egito. Antes de Deus cumprir a promessa na sua vida, Deus vai criar estrutura em você. Deus vai preparar você. Deus vai fazer você passar por diversas situações emocionais, por diversas situações espirituais. Deus vai forjar seu caráter. Deus vai provar sua fé. Deus vai provar sua perseverança. Deus vai provar o amor que você tem aos outros. Deus vai provar se você faz acepção dos outros, se você rejeita os outros. Deus vai provar o quanto você está disposto a se entregar, a adorar, a louvar, a buscar. Meu Deus! Deus vai criar toda uma estrutura até você estiver pronto para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Maneira de Deus. Deus agir. Maneira de Deus agir. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não determina, preste atenção, Deus não determina o quanto de intimidade você vai ter com Ele. Deus não determina o quanto você vai ter um relacionamento de intimidade com Ele. A tua distância para Deus, o teu relacionamento com Deus, Deus não vai interferir nesse relacionamento. De vez em quando a gente reclama porque Deus está distante. De vez em quando a gente reclama porque a gente não ouve mais a voz de Deus. De vez em quando a gente reclama porque Deus faz com todo mundo, menos com a gente. De vez em quando a gente diz: todo mundo sente o Espírito Santo, eu não sinto. Deus não determina o quanto você vai ser íntimo dele. Essa intimidade está na sua responsabilidade. Aleluia, Jesus. Glória a Tem um Deus. texto na Bíblia, irmãos, que fala lá em 2 Reis, capítulo, se não me engano, 15. Aliás, é Crônicas, 2 Crônicas 15, do versículo 1, versículo 2. 2 Crônicas 15, 1 e 2. Diz assim: então o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, veio a Azarias, filho de Obed,
E ele foi a Asa, vamos ler, encontrar-se com Asa e disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscares, ele se deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Aleluia, Sabe o que o Jesus. está falando? O Senhor está convosco enquanto vós estiver com ele. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. agente que determina a distância em Deus sou eu. Eu estou enquanto você está. Se você me buscar, eu vou deixar ser encontrado. Mas se em determinado momento você me rejeitar e se afastar, eu também me afastarei. Porque Deus não estabelece o quanto você vai ser íntimo de Deus. Deus não olha para o pastor Sandro e fala: esse meu servo vai ter uma grande intimidade comigo. Aquele diácono vai ter uma vida mais ou menos comigo. Algumas vezes vai sentir a minha presença, outras não. Não, Deus não estabelece. É você que determina o quanto perto ou quanto longe você vai estar da presença. Sabe o que diz lá em Tiago? Oi, corações, corações, tudo bem? O meu nome é Helena Pereirão, tenho 50 anos, tenho 2 filhos, Chayane e Caio, 2 netas, Eloá e Heloísa, um genro Rafael e uma nora Duda, Maria Eduarda. O nome do meu canal lá no YouTube é A Vida de Helena Pereirão e Mais. A Vida de Helena Pereirão e Mais. Vão lá, pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscrevam, ative o sininho, né, para eu monetizar, tá bom, pessoal? Vai lá, corações, corações. Oi, corações, corações, tudo bem? Curte, comenta, dá like.